nós vamos começando aqui tranquilo, já iniciando, dando os primeiros passos, que é o tempo de que mais alguém chegue, né? E aí a gente encaminha. Vivi, fica tranquilo aí, baixa sem problema nenhum, tá bom? Ok. Seguinte, gente, eita, gostei da abertura. Olha só, então essa é a nossa oficina, né, da Polite, Tá aquela mesa. e, e o seguinte, Ai, quero dar uma. eita, Vivian, você acha que seu microfone está aberto? Aí, beleza. pronto, o Caio também chegando. Então, o que eu quero dizer, gente? Que essa é uma oportunidade muito legal, muito interessante, porque nós estamos, assim, dentro do nosso curso, nós estamos fazendo um desdobramento, né? E um desdobramento, que eu diria assim, que é uma oportunidade, assim, muito rica, que exatamente dentro do curso a gente abriu uma oficina exatamente sobre alteração da console, que mesmo que você não vá conseguir entender tudo, vamos dizer assim, mas você tem uma noção não só do funcionamento da mesa, como também vai te dar base para que você possa estar trabalhando em outras mesas também, em outras consoles, tá? Então, como eu disse, o Guto é que vai ser, né? Daqui a pouco eu vou passar para ele, aí a bola está com ele que vai conduzir, né? E nós vamos ter, por conta dessa excepcionalidade, 3 encontros, né? Que é exatamente a segunda, a quarta e a sexta. Tanto que na segunda que vem, quer dizer, nós temos encontro na sexta, e na segunda, ao invés de ser encontro de orientação, é um encontro exatamente da oficina, tá bom? Então, gente, é o seguinte, eu vou deixar agora com o Guto é que vai nos conduzir, eu também estou aqui acompanhando, e assim, muita tranquilidade, passo a passo, a gente tem tempo, dá para resolver, tá bom? E se porventura alguém tiver alguma dificuldade, não conseguiu acertar aqui, pode fazer contato com o Guto no grupo, ou no privado, ou comigo, né? O importante é que a gente acerte esse passo e a Volite não seja aquele monte de botão assustador, mas que já seja assim, uma coisa mais familiar para a gente, tá bom? Guto, é contigo, meu amigo. A condução é toda sua. Beleza, beleza, vamos lá. Então, boa noite, pessoal, boa noite a todos aí. Mais uma empreitada que a gente está pegando aí, né? Para a gente desvendar algumas coisas de iluminação. Hoje, a partir de hoje a gente vai estar falando sobre mesa de iluminação, né? Que é a mesa que a gente tem lá na escola de música, né? E, assim, devido à pandemia, infelizmente a gente não tem a possibilidade de colocar a mão na massa realmente, assim, né? Ir lá na mesa e mexer. Mas, assim, tem um simulador, a gente tem essas ferramentas, então o simulador é uma ferramenta bem bacana, que dá para a gente tomar uma noção, ter uma noção muito, muito legal da mesa. E, assim, e os princípios que a gente vai estar vendo aqui, eles servem para outras mesas de iluminação, tá bom? Então, assim, então é importante que todos não fiquem com dúvidas, né? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, pede para parar, fala assim, olha, eu não entendi isso aqui, dá para voltar um pouquinho? E aí a gente repete, porque assim, até eu também vou estar aprendendo algumas coisas aqui. Eu estava mostrando algumas coisas pro Aldo dessa mesa, né? E aí realmente eu fiquei com dúvida em algumas coisas, tive que consultar o manual para tentar lembrar como que era o procedimento, enfim. Então assim, eu também não sou o dono da verdade e tenho dúvidas também. Mas podem parar, podem perguntar, até porque a nossa aula vai ser
mais dinâmica do que as outras, então, assim, todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa. Teve algumas pessoas no grupo que pediram a senha da instalação e tudo, aí eu segurei um pouquinho exatamente para todo mundo caminhar no mesmo passo, né? Então, vamos lá. Eu fiz a gente vai acompanhar muita coisa pelo slide, tá? Detalhe, essa aula vai estar sendo gravada, tá bom? Então, se alguém, uma pessoa que já me mandou a mensagem aqui, dizendo que infelizmente não vai ter como participar da aula, aí eu falei para ele, não tem problema, a gente manda o link para você da aula, aí você pode dar uma estudada depois, enfim. Mas é importante que a gente participe dessa aula ao vivo, porque as dúvidas, né, que cada um pode ter, aí elas vão ser respondidas e aí sim vão ser gravadas. Então, se ninguém fizer as perguntas, vai ser uma aula retinha, então não vai ter como tirar essas dúvidas, né? Então, quanto mais perguntas vocês fizerem, melhor vai ser, entendeu? Então, assim, eu fiz um slide para a gente ter uma noção, um norte, né, para onde a gente vai, e como eu falei, esse slide eu vou disponibilizar um pouco depois, né, a gente vai vendo os slides e eu vou disponibilizando. E vai ter também uns roteiros de como a gente vai fazer cada procedimento. Aí esses roteiros, eles vão chegar mais rápido para vocês do que a apresentação toda em si, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o objetivo do treinamento? Tá todo mundo vendo aí o slide? Dá um ok, dá um joinha aí. Legal. Então, o objetivo do treinamento, esse treinamento tem como objetivo de passar orientações básicas e rápidas sobre o console de iluminação Avolites Piro, que traduzindo pérola. O Avolites, plural mesmo, ele é o nome do fabricante da mesa, tá? Então, um console que ele vem lá da Inglaterra, né? A base da fábrica é lá, né? E o Piro é o modelo do equipamento. Então, assim, a gente vai estar usando um software de simulação desse console. Então, assim, visualmente ele é muito parecido com a mesa, tá? Ele só tem alguns pequenos detalhes que eu vou mostrar mais à frente, que não coincide com a mesa, né? Digamos assim, vai estar faltando no simulador, eles prefiram não colocar no simulador, e que na mesa vai ter, mas que não vai afetar tanto no desempenho, assim, da nossa oficina, tá bom? Esse fabricante é um dos pioneiros na construção de mesas de iluminação, né? Começou até antes um pouco do ano 2000, ou seja, já tem 20 anos. Se não me engano, foi na década de 90, esse fabricante já começou a fazer equipamento, né? Então, um fabricante muito conceituado, né? E muito respeitado também. E hoje, é o fabricante que mais vende mesas de iluminação no mundo, né? Eles têm alguns modelos que é mais vendido no mundo, então é um equipamento confiável e é bem bacana de se conhecer, de se trabalhar também, né? Bom, como eu falei, o Pure, ou Pérola, em tradução, é um dos modelos. O fabricante, ele tem outros modelos, né? Então, um dos modelos, os modelos são Safiri, que é o modelo acima da Pérola, né? O modelo Diamond, que é o modelo maior, né? Apesar desses dois modelos serem digitais, digamos assim, é um modelo que é dos anos 2000, então
eles foram fabricados de 2000 até... Eles não são fabricados mais, esses modelos Diamond e Sapphire. Porém, acho que tem um modelo Sapphire com outro nome, que é o Sapphire Titan. Aí esse sim é um modelo mais atual, né? Tem o modelo Tiger também, que ele é bem parecido com o modelo Pearl, só que ele é menorzinho. E a partir do modelo Pearl Expert, ele é bem parecido com essa mesa Pearl que a gente vai estar trabalhando, mas ele é um modelo que já abrange 2 softwares na mesma mesa. Então, você escolhe qual é o software que você vai estar utilizando, né? Ele foi um divisor de águas aí nos modelos de mesa da Volites. Você escolhe dois softwares. Um deles é o que a gente vai estar vendo nessa oficina, e um outro software é o software Titan, né? Em inglês é Titan. Algumas pessoas conhecem como Titan aqui no Brasil. Mas é um modelo bem legal também de se trabalhar. Esse a gente consegue permutar nos softwares, né? E aí, a partir do modelo Peer Expert, aí já tem as mesas com tela touch, que é o modelo Tiger Touch, que funciona o sistema Titan também. Aí o Sapphire Titan, né, que também funciona com software Titan. Então, o software Titan, ele deu um salto de 20 anos aí. Apesar de que os outros fabricantes, eles saíram um pouco à frente da Volites, porque a Volites demorou um pouco para liberar esse software Titan, né? Então, mas hoje ele é tão bom quanto os outros softwares dos outros fabricantes, tá? Então, hoje, o que você faz em um fabricante, você consegue fazer no Avolites, tá? Nesses modelos Titan, Sapphire Titan, Tiger Touch, e o modelo mais vendido, acabei não colocando aqui, é o modelo Titan Mobile, ou Mobile, né? É uma mesinha bem pequenininha, você consegue carregar ela numa maletinha de notebook, né? Tanto é que ela é vendida dessa forma, com a maletinha de notebook e com um espaço de notebook para você colocar o notebook ao lado dela, ao lado da bolsinha, né? Uma informação importante, que eu estava até comentando com o Aldo, que algumas pessoas não sabem qual a diferença do termo console de luz, né? A gente vai ver muito esse termo, algumas pessoas já do ramo conhecem esse termo, né? Console de luz e controlador de luz, né? Você tem um controle de iluminação. Console é o que a gente chama de mesa, né? O controlador de luz também, a gente pode conhecer ele como mesa. Se você acabar vendo num show, às vezes você olha a mesa de luz e acha que é um console, mas não é. Qual que é a diferença entre esses dois? A diferença é que o console, ele é construído somente para trabalhar com iluminação. Ou seja, o projeto do equipamento foi feito só para trabalhar com aquilo, né? Então, por exemplo, você vê grandes eventos aí, tipo Olimpíadas, Copa do Mundo, aquelas aberturas que tem a iluminação, enfim, ele vai estar com um console de luz, ok? O controlador de luz, ele é simplesmente um equipamento com botões, mas ele não consegue pensar, ele não consegue processar as informações que a mesa processa, o console processa. Ou seja, você vai ter que ter um cérebro ligado a essa mesa de iluminação para esse equipamento funcionar. O que seria esse cérebro? Um computador, um notebook, né? Então, assim, que é uma coisa que ficou muito prática, né? Da pessoa levar um notebook, plugar via cabo USB nessa mesa
aí sim essa mesa acaba virando, digamos assim, um equipamento que controle a iluminação, mas ela não é dedicada para isso. Por quê? Porque o notebook você pode desconectar ele e levar para fazer outras coisas, diferente do console que você só faz aquilo. E aí, por que disso? Por que eu estou falando disso? Porque o console, ele é um equipamento mais confiável do que um controlador de luz. É como se fosse uma calculadora. A calculadora dificilmente vai travar, né? Agora, diferente da calculadora dedicada, a gente tem um notebook que, como a gente pode estar usando para outras coisas, ele é suscetível a travamento, né? Então, assim, sei lá, se você plugar uma pendrive e tiver com vírus, né, no meio do evento, ele pode vir a travar, né? Então, aí você acaba ficando na mão. Por isso que os iluminadores fazem essa distinção de equipamento. Se o evento for muito grande, a gente evita usar o controlador de luz e pede e solicita um console no rider de iluminação, porque o console você não tem essas brechas de travamento, né? E aí, a Volite Spiro, ele é um console, porque ele é dedicado a isso. Então, a linguagem de programação dele é muito levinha e muito consistente. Então, eu dificilmente já vi uma Volite Pérola travar. Dificilmente. Ela só vai travar se ela tiver alguma modificação, alguma coisa que aconteceu que o fabricante não recomendava, né? A que eu vi travando foi por causa de uma placa de vídeo que estava solta e aí ela travou. A gente abriu o console, encaixou a placa de vídeo de novo, reapertou o parafuso de conexão lá, e aí ele nunca mais travou. Então, assim, o console é bem mais confiável, né? Bom, vamos lá. O software que a gente vai estar utilizando... desculpa, gente. O software que a gente vai estar utilizando como o simulador reproduz quase todas as funcionalidades do console de luz, porém, em uma versão anterior à versão que os consoles atuais estão. Então, assim, a mesa de luz que está lá na escola de música, a versão dela é uma versão que saiu em 2010, ou seja, tem 10 anos de existência essa versão. A primeira versão da mesa Volites, da Pérola, foi no ano 2000, ou seja, a mesa que tem 20 anos, né? E o software Titan, ele saiu em 2018, se não me engano. Então é um software bem recente também. 2016, me lembro. 2016. Então, assim, são softwares que estão evoluindo, porém, esse software da Pérola, ele não é mais atualizável, né? A partir de 2010, eles preferiram investir no software Titan, tá bom? Aí eu coloquei como exemplo aqui a versão 2010, aí tem 4 versões, basicamente, que é a versão de 2000, a versão de 2004 e a versão de 2008. E tem a versão de 2010, que é a que a gente vai estar vendo no console real, ok? O simulador, ele vai trabalhar na versão de 2004. Então, algumas coisas que a gente vai estar vendo no simulador vai ser diferente na versão da mesa de luz. Mas é uma coisa que não vai ter tanta diferença assim. É só a gente pensar um pouquinho mais que a gente vai matar a charada, tá bom? Vamos lá. Apesar de utilizarmos também a ferramenta de visualização 3D, a gente não vai entrar em tanto detalhe nela, ok? De como configurar, como que a gente faz para inserir equipamento, enfim, a gente pode ver isso num outro momento, tá bom? Aí se alguém tiver um interesse maior nisso aí me dá um toque que eu vou explicando isso aí com mais detalhes fora dessa oficina que a gente vai ver, tá bom?
Então, assim, as configurações que a gente vai ver nessa visualização de 3D, elas já vão estar bem mastigadas, vão estar prontas dentro de um arquivo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Porque, assim, é só uma ferramenta para a gente visualizar o que a gente vai estar fazendo na mesa, ok? Vamos lá, então, assim, o pessoal, tem alguém que ficou faltando fazer o download dos arquivos que a gente mandou lá? Você conseguiu, Vivi? Não, não consegui, não. Mas eu Não? vou acompanhar. Eu Sem, lá diz que meu computador acho que não suporta o programa. mas você conseguiu Aí baixar o arquivo? não consegui. Não Apareceu uma conseguiu? mensagem, Tá bom, não tem problema. Vai acompanhando aí e depois a gente resolve com mais calma isso aí, Tá tá bom? beleza. Tá. Tá bom. Então tá, tem mais alguém que não tá faltando baixar os arquivos aí? Bom, então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Antes de iniciar o processo, vamos primeiramente criar uma pasta na área de trabalho chamada WMB do 2020. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, tá bom? Se alguém tiver dificuldade em criar a pasta aí, dá um alô aí que a gente ajuda, tá bom? Eu vou criar a minha aqui agora. WMB 2020. Todos criaram? Vamos lá. Então, a gente vai lá agora na pasta Downloads, que foi aonde a gente salvou os arquivos, e a gente vai jogar esses arquivos lá para dentro, tá bom? Que é aquele Avolates Pio 2004 sim, underline v1.exe, o vis 7.40 e aqueles outros 3 arquivinhos que eu mandei para vocês, tá bom? Eles que vão ser mais importantes a gente jogar lá. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Se alguém tiver dificuldade, vai falando aí. Todo mundo criou aí? Alguém quer que espere? Vamos nessa. Ok, vamos lá. Natália, tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Vou dar continuidade aqui então. Se alguém tiver pendrive, pode facilitar também, tá? Eu já tinha pedido isso aí. Aí, se quiser plugar aí na USB do computador, já vai ajudar. Beleza? Aí, se alguém quiser passar esses arquivos para a pendrive, também vai ajudar, tá bom? Aí, se não quiser, é só para facilitar mesmo, tá bom? Todo mundo acha que verificou se o usuário vai estar logado no computador, tem perfil de administrador. Se alguém tiver dificuldade, a gente dá um grito aí que a gente ajuda a identificar. Vamos lá. Se alguém quiser tirar aquela notificação da instalação, que o Windows fica perguntando, é só digitar lá na barra de tarefas do Windows, UAC. E aí ele vai cair nessa tela aqui, ó.
Aí você vai lá e marca nunca me notificar. Beleza? Aí, se você não tiver logado como administrador, você não vai ter como mudar essa configuração. Aí tem que esperar um pouquinho. Aí tem que descobrir qual é a senha que é a senha do administrador. Beleza? Podemos continuar? Michel, tá tudo certo? Michel é fera aí, né? Rafael, Caio. Então vamos nessa. Vamos acelerar aqui então. Bom, aí eu dou uma breve explicaçãozinha aí de como baixar os arquivos, né? Todo mundo já fez esse download. Bom, vamos instalar o visualizador. A gente vai lá na pasta Downloads ou na pasta WMB e vai clicar 2 vezes no instalador ai meu Deus, como é que é o nome? No vis... Cadê? Deixa eu só salvar aqui. No vis 7.40.exe. Aí a gente vai abrir o instalador dele. Ele vai dar uma mensagenzinha de vai abrir o setup dele, né? E aí você vai clicando no Next lá, ok? A instalação vai prosseguir. O Guto, deixa eu te perguntar, é pra gente Isso. instalar primeiro o Vis ou primeiro o Perl? Vamos o Vis primeiro, que ele é mais simples. Tá bom? Ok. Porque ele é só o next, beleza. Aí é só marcar... Esse som de fundo aí de quem que é, hein? É meu. Essa É a música. música que eu coloquei. Ah, entendi. Baixar aqui. Podemos? Aí vai aparecer a caixinha do Run ali. Aí você dá Finish e ele vai abrir o programa, a Volites Visualizer. Quem conseguir abrir o programa, beleza, está instalado certinho aí. Ele vai aparecer um quadradinho aí com arestas brancas aí. Todo mundo conseguiu instalar aí? Guto, Oi, aqui é a Natália. Natália. Eu caí na ligação, só voltei agora. Aí eu estou instalando a Volite. Nessa parte de selecionar os componentes a serem instalados, eu desmarco algum? Não desmarca. Pode deixar todos marcados. Beleza, obrigada. Tá bom? Beleza? Podemos continuar? Guto, você tá no mudo. Opa, desculpa, verdade, não tinha percebido. Bom, então vamos continuar aqui, tá? Agora a gente vai... Todo mundo conseguiu instalar aí?
Se alguém tiver com dúvida aí, a gente espera um pouquinho. Vamos lá, então. Agora a gente vai instalar o Pio 2004 sim v1.exe. Ok? Vai dar essa mensagenzinha de erro aqui. Alguns computadores, ele, logo após essa mensagem de erro aqui, vai continuar aparecendo uma outra mensagem, tá? Que é essa mensagem aqui, ó. Que é o auxiliar de compatibilidade de programas. Se não aparecer aí, você vai fechar essa mensagem de erro aqui, tá? Aí você vai clicar com o botão direito no instalador, né, que é o arquivo PIO 2004, tá? E vai entrar na opção... cadê? Vai entrar na opção... Deixa eu entrar no meu aqui. Compatibilidade de resolução de problemas, que é a terceira opção do botão direito aí. Ok? Tá todo mundo indo aí? Alguém quer que espere? Podemos continuar? O Guto, Oi, pois o não. meu, ele aparece diferente aqui nesse trecho, que ele aparece ou executar o programa usando configurações de compatibilidade, ou este programa foi executado corretamente. Eu vou no configurações de compatibilidade, né? Isso, perfeito, exato. Tá bom. Exatamente. E aí ele logo em seguida vai cair nessa tela aqui, o Caio. Eu acho porque assim, eu fiz essa tela acho que pelo Windows 7, se não me engano. Você está usando o Windows 10? Eu tô no 10. Aqui já funcionou pra mim. Ele já tá bem no começo. Beleza, tá bom, legal. Caiu aqui, já passou a senha? Não, ainda não, ainda não. A gente está chegando na senha. Tá bom? Não, mas peraí. Oi. Eu tenho que instalar senha, eu posso só next ou não? Pode next, aí vai parar lá na senha. Aí se estiver parando lá na senha, beleza. Só esperar um pouquinho. Ele tá dando inválido, só isso. Ele já dá inválido, que já está instalado, é isso que eu estou dizendo. Já tá instalado? Tá, ele tá pedindo a senha. Não, ok. Quando parar na senha aí eu já vou passar a senha para você. Ah, tá. Tá bom? Beleza. Tá todo mundo aí na tela de senha? Essa tela aqui, ó, do slide, é a tela inicial do instalador. Se todo mundo chegou aqui é porque o programa vai instalar. Eu estou usando XP, viu? Ah, beleza, sem problema. O XP acho que ele é mais compatível do que os outros. Já aparece até o console. Ah, sim. Podemos? Então vamos lá. Agora, acho que todo mundo vai estar na tela da senha. Beleza? Eu vou colocar a senha lá no chat do grupo, da sala. Beleza? A senha é essa aí, ó. Absolutely none at all. Ou seja, absolutamente nada. Em inglês. Beleza, Paulo? Beleza, Caio? Essa é a senha. Absoluto.
Se você quiser copiar e colar aí, ó, absolutely none et al. Absolutely none at all. Tá todo mundo nessa tela aí? Ou já passou? Se passou dessa tela, a gente vai dar continuidade aí. Beleza? Que aí marca as duas opções aqui, ó. Pio O 2004. Guto, só volta ele na senha pra mim, por favor, que eu digitei errado ela aqui. Ah, se você quiser pegar lá no chat, Ah, tá no chat? Tá bom. tá no chat. Pode deixar. Tá no chat. Pode seguir então. Beleza, não, só absolutely none at all. Beleza? Todo mundo passou dessa senha aí? Aí, possivelmente, ele vai abrir aí o simulador. Beleza? Install, run e vai abrir. Beleza? Gente, como estamos aí? Vocês estão conseguindo? Natália, tudo certo? Michel já deu ok aí? Rafael, como é que tá indo? Por enquanto, ok, beleza. Já abriu o simulador aí já? Já abriu a mesa? Paulo, conseguiu aí? Ó, o Jorge já disse que abriu. Michel, Reinaldo, Caio, tá tudo certo? Tá sim. Massa. Beleza. Consegui abrir aqui, sim. Já apareceu o Beleza, console, né? Beleza. Michel, Natália. Alô? Tá ótimo aqui, Guto. Tudo certo. Beleza. Paulo, oi, Paulo. Tudo certo, abriu aqui. Caiu a ligação aí, eu não consegui copiar a senha. Ah, eu vou colocar de novo aqui, tá bom? Ó, vai estar no chat. Por favor. Ó, vou No jogar... chat eu não consegui achar, não. Ó, mandei agora. Mandei agora. Deixa eu ver. Vou colocar na tela aqui de novo. Não tô vendo, não. Ó, essa é a senha, ó. Tá vendo no slide aí? Ela não aparece no iluminação de palco EMB. Não aparece. Como assim não aparece? Não, do chat aqui da videochamada. Estou pensando que colocou no WhatsApp. Sala. Vou jogar lá no WhatsApp, então. Ok, pode ser também. Ó, Pronto. isso. Obrigado. Agora sim. É no chat da sala. Aqui, ó. Minúsculo. É que eu tô com um notebook e o Smart, por isso. Beleza. Tá bom. Aí depois da senha, é só ir dando next aí, ok? Aí no finish, quando aparecer o finish, ele vai executar o simulador, beleza? Agora apareceu aqui o simulador. Ótimo, beleza. Beleza. Acho que não falta mais ninguém, né? Vamos lá. O Paulo foi, a Natália, o Aldo já foi, a Vivian tá acompanhando. Então, vamos nessa. Então, ó, agora é o seguinte, vamos fechar o simulador, vamos fechar o visualizador também, porque a gente vai falar de umas coisas super importantes aqui. Guto, Beleza? Oi, pois não. abriu aqui o simulador, só que agora apareceu uma mensagem, uma janelinha assim, Pio, aí tem escrito instruction 041 not found, @pc igual. O que eu faço? Eu fecho ou dou ok?
Tá ok aí e tenta abrir o simulador de novo. Ele vai criar um atalho aí no menu iniciar. Menu iniciar, aí ele vai aparecer aí, ó, Pure 2004 Simulator. Você está usando qual Windows? Windows 7. Aham, exatamente aí, tá? No iniciar, Pure 2004. Se você não achar ele aí no atalho, vai lá em menu iniciar, todos os programas, Avolites, e aí vai ter Pio 2004 Simulator, e aí depois Pio 2004 Simulator, ok? Ok, não, beleza. Beleza? Então tá. Beleza. Podemos continuar? Acho que todo mundo foi aí, né? Se a gente puder continuar, fecha aí o simulador e fecha o Visualizer, que são os dois que a gente acabou de instalar. 10 segundinhos aí para todo mundo fechar. Bom, vamos lá então. Gente, é o seguinte, agora a gente vai falar sobre alguns conceitos, da mesa em si, ok? E esses conceitos são bem importantes para a gente entender lá na frente, é onde a gente vai utilizar, ok? Então vamos lá. Quais são os conceitos importantes antes de manipular o console? O que se espera do console e o que o console espera de você? É uma pergunta, digamos assim, boba, uma pergunta besta, mas que tem muita gente que tem dúvida nisso, por incrível que pareça. Eu estava conversando com a Alda e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Ou seja, tipo assim, tem muita gente que cria medo, digamos assim, para mexer na mesa de luz, tem receio de apagar algumas coisas. Então, assim, até o Alessandro, na aula anterior que a gente falou sobre, com ele falou, gente, não tem problema, tá aí para apagar mesmo. Então, assim, a gente tem que perder um pouquinho desse medo aí que alguém, caso tenha. Eu tive esse medo no começo. Será que eu vou apagar alguma coisa que eu não posso? Será que eu vou desprogramar a mesa? Ou eu vou quebrar a mesa? Não tem isso. É difícil você quebrar uma mesa mexendo nos botões assim, de uma forma que ela vai travar ou que ela vai deixar de funcionar. Então, assim, o máximo que vai acontecer é você apagar um show, apagar uma informação, mas essa informação a gente vai entender que a gente vai salvar essas informações antes para não ter esse perigo, né? Então, assim, vamos ver alguns conceitos aqui para a gente entender. Esses conceitos que você está fazendo aí, depois você vai repassar isso para nós? Como é que vai ser? Vou repassar para vocês esse slide aqui, tá bom? Okay. Então vamos lá. O que se espera do console e o que espera de você? Você espera do console que o console obedeça os seus comandos. Ou seja, quando você ligar o canal 1, o canal 1 funcione, acenda o refletor lá, né? Então, assim, a mesa não vai fazer nada, digamos assim, automaticamente, a não ser que você grave informações para ela funcionar automaticamente. Mas o ideal é que você esteja no comando da situação, né? Você vai estar operando uma peça teatral lá, ou musical, significa que você vai estar mandando a mesa comandos para ela responder, né? Então, assim, e o que o console espera de você? Ela espera exatamente comandos. Então, assim, o que a gente vai inserir na mesa? A gente vai inserir comandos,
né? Esses comandos são complexos? Não sei. Esses comandos são simples? Deveriam ser. Eles têm que ser simples, né? Se eles deixarem de ser simples, a mesa perde a funcionalidade, né? Então, assim, vamos pensar numa situação super simples, né? Você iluminar uma mesa com velas, né? Qual que é o comando que você vai dar para a vela? Você vai acender as velas. Então, assim, o que você vai esperar da vela? Que ela acenda e que ilumine a mesa. Então, assim, é uma coisa simples, depois que a gente fala sobre isso, né? Mas tem muita gente que não tem essa noção. Acha que esses comandos vão ser destrutivos, enfim, não é isso, né? A mesa tem que ser uma coisa fácil para você. Mas, assim, a facilidade vem com o hábito, né? Assim, a gente vai utilizando todos os dias, vai treinando, é uma das intenções da gente fazer esse treinamento, né? A gente treinar todos os dias para que isso vire hábito e que isso fique fácil para a gente, né? Então, assim, vai ter alguns comandos que a gente vai achar difícil? Vai, obviamente, mas não vai ser empecilho para você continuar. A ideia é que eu tive dúvida aqui em algum comando, eu vou tirar essa dúvida com alguém que saiba. Eu mesmo, todos os dias, eu tenho dúvida em alguns comandos. Comandos complexos e comandos simples. Esses dias eu liguei para um colega meu e falei assim, cara, como é que eu faço isso aqui? Ele sabe que eu sei como fazer. Obviamente, ele imaginou que eu esqueci. Então, assim, é normal você esquecer um comando, é normal você... vamos dizer assim, você não saber como chegar no final. Mas se você tiver uma linha de raciocínio de um fácil entendimento, ontem mesmo eu estava falando algumas coisas para o Aldo falou assim, mas a gente fez tal caminho, e aí esse caminho não é um caminho habitual que eu uso, né? A gente estava falando sobre endereços DMX. Aí eu falei assim, Aldo, eu coloquei esse endereço DMX exatamente para você pensar, e aí a ficha dele caiu, né? Aí eu falei, pô, que legal, essa era a intenção. Então, os comandos têm que ser fácil para a gente entender. Se tiver em dúvida, não tem problema, pergunta, e o que é importante é a gente entender como que funciona isso, tá bom? Agora sim vem um conceito importante para a gente realmente colocar a mão na massa. Qual que é esse primeiro conceito importante? Que o comando mais simples do mundo é o comando que você passa para a mesa. Ele tem que ser simples. E ele é simples para a mesa. Né? Ele não é aquela programação que tem da NASA, enfim, não é. Você vai apertar um botão e a mesa precisa responder esse botão, ok? Então não se prendam a achar que os comandos são difíceis. Você olha a mesa lá, o Aldo até falou, eu achava que era um console de um Boeing, né? Mas é super simples, não tem esse medo. E a gente vai ver isso aí, tá bom? Que ele realmente é mais simples. Qual que é esse comando? Você escolhe a cena que você quer montar, você tem ela por escrito, ou você já tem na cabeça. O ideal é que você tenha essa cena na cabeça, né? Qual que é essa cena? Vamos dar um exemplo aqui. A gente vai colocar um personagem no palco, no centro do palco, né? E vai vir uma luz lá de cima, simulando uma luz de Deus, ok? Aquela que o pessoal fala luz de Deus, né? Deus joga a luz de cima para baixo e cai no personagem, né? Então, essa cena já está montada num script, ou até mesmo na sua cabeça. O ideal é que você passe ela para um script escrito, né? E aí a gente escolhe essa cena e grava essa cena, né, na mesa, e posteriormente, o que é mais importante, é executar a cena, né? Então, o objetivo da gente estar gravando, da gente estar jogando isso para a mesa, é a execução dessa cena, ok? Um outro conceito importante é o seguinte: as nomenclaturas que a gente vai estar utilizando. Vai depender de cada fabricante algumas nomenclaturas. Então, assim, eu até anotei aqui que o Aldo falou na aula anterior, ele falou sobre
botões, ele até usou o nome de bumps, né? Ou seja, são botões que você aperta e vai acender alguma coisa, né? Alguns fabricantes utilizam esse nome, bumps, né, de uma forma genérica, né? Então, assim, se eu for numa mesa que tem uma outra marca, se eu falar assim, aperta o bump número 1, a pessoa vai entender. Mas no caso da Volites, na Volite a gente usa um outro termo. A gente vai ver esse termo daqui um pouquinho. A gente vai para cada fabricante tem esse termo específico, né? Então, uma dessas nomenclaturas que a gente mais conhece é o refletor, né? Popularmente dizendo. Então, qualquer pessoa que a gente vai conversar vai falar sobre a nomenclatura de refletor. Para a mesa a Volites, ela vai aparecer escrito, não vai aparecer refletor, obviamente, vai aparecer fixture, né, de uma forma em inglês, que é, na verdade, dispositivos, digamos assim, né, um dispositivo que você vai estar utilizando. Então, aonde você enxergar essa palavra fixture, ele está se relacionando a refletor. Ou a gente pode deixar de... Não precisa, a gente pode estar usando o nome refletor, mas lá na mesa, vamos fazer essa ligação. Onde aparecer fixture, a gente está falando de refletor, ok? Instrumento também. Em alguns cursos, né, o Alessandro usa muito esse termo, né, no curso dele. Instrumento, né? Então, assim, o instrumento que vai no canal 1. Quando a gente fala instrumento, na área de iluminação, a gente já sabe que é um refletor, ok? Luminária também. Alguns fabricantes americanos usam a nomenclatura luminária, né? Em inglês, eu não lembro exatamente qual que é a nomenclatura em inglês de luminária, mas faz referência à luminária, essa palavra em português, né? E tem, por exemplo, aparelho. Muitos técnicos de São Paulo usam esse termo, né? Aparelho. Né? Então, quando a gente vai falar, vamos montar o aparelho e ligar na linha 1, obviamente vai ser referente a refletor, que vai ser referente a fixture, que vai ser referente a instrumento, que vai ser referente a luminária. Então, todos esses são nomenclaturas similares, tá? Então, assim, o que a gente mais vai usar nessa oficina vai ser o fixture, beleza? Bom, aí eu estava até comentando com o Aldo para a gente deixar de utilizar algumas nomenclaturas que não são técnicas, né? Que é canhão de luz, jogo de luz. Eu acho que a gente já está no nível de estudo que a gente pode utilizar essas nomenclaturas que a gente está falando aí acima, ok? Que é refletor, fixture, instrumento. Então, jogo de luz, vamos evitar. Canhão, vamos evitar. Beleza? Esse é o segundo conceito importante. O terceiro conceito importante também, o Aldo começou a falar também na aula passada, tá bom? Que é o seguinte, que são os refletores ou fixtures convencionais e os inteligentes. Como que funciona os convencionais e os inteligentes? O refletor convencional, ele segue a mesma lógica do ventilador doméstico, ok? Ou seja, ele vai ligar, aumentar ou diminuir a velocidade e desligar. Então, ele só tem essa característica, né? Um abajur também é a mesma coisa. Ele vai ligar, né, vai acender, você vai conseguir regular a intensidade do abajur. Alguns não têm essa funcionalidade, né? Que é só o liga e desliga. Mas, no caso da mesa, a gente pode atribuir essa função, que é a função de dimmer, né? Então, vai aparecer essa nomenclatura de dimmer, né? Para essa função, que ele vai funcionar só nessa lógica. Ligou, colocou intensidade de 0% a 100%, né? E desligou, ok? Então, para a mesa, a gente vai enxergar como dimmer. E aí, como que esse dimmer funciona?
através de potenciômetros. Então, no slide a gente está vendo o potenciômetro rotativo, esse primeiro aí, que tem esses 3 pontinhos, e tem o potenciômetro que é deslizante. Então, é a mesma função, só que de formatos diferentes, ok? Esse redondinho aí a gente utiliza muito em abajur também, tá? Ou em dimmer de parede, né, para você regular a intensidade da lâmpada do teto, que é a mesma lógica, né? Agora, a gente vai falar sobre equipamentos inteligentes, ok? O que são refletores inteligentes? São refletores que acumulam mais de uma função do convencional. Ou seja, tipo assim, um abajur é como se fosse 2 abajur juntos. Então, assim, se ele tiver mais de uma função no mesmo equipamento, a gente já considera ele como um equipamento inteligente. Ok? Então, assim, por exemplo, deixa eu passar o slide aqui que a gente vai entender melhor. Um refletor de LED, por exemplo, ele tem a cor verde, né, vermelha, verde e azul, ok? Que é o famoso RGB, né? Se no mesmo aparelho ele tem essas 3 funções diferentes, então ele já é considerado um equipamento inteligente, beleza? Então, assim, para a mesa, isso vai fazer muita diferença, ok? Porque tem muita gente trabalhando com equipamento inteligente de forma convencional, né? Então, assim, a mesa não foi projetada para trabalhar dessa forma. Então, assim, ela responde de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais rápida, se você tratar o equipamento inteligente de forma inteligente e o equipamento convencional de forma convencional. E tem N tipos de equipamentos inteligentes, né? Por exemplo, uma máquina de fumaça, por exemplo, que ela solta fumaça, né? E você tem como regular essa quantidade de fumaça, né? Para a mesa de iluminação, ela já entende que esse equipamento já é um equipamento inteligente. Você pode trabalhar com ela de forma convencional? Pode, mas não seria interessante, porque a mesa ela já perde algumas funcionalidades que foi projetada para trabalhar dessa forma, ok? Então, assim, quais são os equipamentos inteligentes mais conhecidos, assim? Que é o refletor de LED, tem os moving heads também, né, os moving lights, porque o Aldo até já falou alguma coisa sobre isso. O moving light, ele é um equipamento que tem várias funções dentro dele, né? Você consegue aumentar o tamanho do foco, consegue diminuir o tamanho do foco, você consegue dar movimento para ele, você consegue trocar cor, que é uma funcionalidade bem bacana também, né? Então, assim, a partir do momento que você tem todas essas funcionalidades em um equipamento só, você já tem um equipamento inteligente, ok? Que mais? Então, esse é um conceito super importante para a gente inserir essas informações na mesa de iluminação, ok? Todas as mesas de iluminação atuais trabalham dessa forma. Se você trabalhar de forma diferente, você vai ver que vai complicar muito. Porque, assim, se você colocar um refletor de LED, digamos que você tem um evento que tenha 60 refletores de LED, cada um com 3 canais, né? Se você trabalhar de forma convencional, você vai ter pelo menos 180 canais trabalhando de forma convencional. E a mesa não foi feita para ter essa quantidade
absurda de canais convencionais. Então, por isso que você vai ter uma facilidade muito melhor você tratando esse equipamento como um equipamento inteligente, ok? Aí eu coloquei na observação aqui que na mesa vai aparecer como fixture, ok? E o equipamento convencional vai aparecer como dimmer, beleza? Vamos lá. Um conceito... observação sobre o terceiro conceito. O console precisa de um arquivo de cada fixture, ou seja, de cada equipamento inteligente ou de refletor inteligente, para entendê-lo. Devido ao quê? A ordem das funcionalidades e a quantidade de funcionalidades ou canais utilizados. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Eu tenho um moving light aqui que tem cor, ele tem zoom, né? Ou seja, ele consegue ampliar o tamanho do foco, né? E ele tem as movimentações para cima, para baixo, para o lado e para o outro, né? Então, cada funcionalidade dessa, você precisa saber a ordem, né? E a quantidade de funcionalidades. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aí, eu falei de cor, né? De tamanho de foco, né? Que é o zoom, né? Para cima e para baixo, que é o movimento, e para o lado e para o outro, que é outro tipo de movimento. Então, só nessa aqui, eu falei 4 funcionalidades, e aí a mesa precisa entender qual é a ordem dessas funcionalidades. Ou seja, a primeira funcionalidade é a cor, a segunda funcionalidade é o tamanho do foco, ou seja, o zoom, a terceira funcionalidade para cima e para baixo, e a quarta funcionalidade para um lado e para o outro. E dependendo do equipamento, você tem as mesmas funções em ordens diferentes. Ou seja, um equipamento de outra marca, ele vai ter assim, a cor na segunda ordem, o zoom, que é o tamanho do foco, na primeira ordem. Isso vai variar muito de equipamento para equipamento. Então, esse arquivo que tem essas ordens, essas instruções dentro desse arquivo, a gente vai chamar esse arquivo de personalidade, né? Ou personality no inglês, né? Então, a mesa vai pedir para você qual o personality. Então, ou seja, aqueles arquivos que a gente fez o download deles, a gente fez o download de 3 personalidades, ok? Que a gente vai estar utilizando durante a nossa oficina, tá bom? E aí o que acontece? Os equipamentos convencionais, a maioria das mesas já tem ele já dentro da memória, ok? Então, assim, a gente não precisa se preocupar tanto com ele. Então, ele já vem gravado, porque, assim, a mesa de luz, ela tem, por obrigação, pelo menos funcionar como com equipamento convencional, ok? Os inteligentes, eles podem ter dentro da memória, ele vai ter uma biblioteca de personalidades, né? Ele vai ter uma lista de equipamentos, ou pode não existir também, né? Então, assim, qual é a forma da gente colocar isso dentro da mesa? Por vias de pendrive, né? Antigamente, as mesas, as primeiras Avolites, elas tinham disquete. Tem muitas mesas que têm disquete ainda, né? Agora, outras têm pendrive, as mais atuais têm pendrive. Então, assim, você vai lá na internet, procura o fabricante do equipamento, o fabricante tem por obrigação fornecer pelo menos as informações de ordem e de quantidade de funcionalidades. Ou seja, cada funcionalidade ele vai considerar como um canal, né? Então, por exemplo, o canal de cor, a funcionalidade cor, ele vai atribuir ao canal de cor, né? A funcionalidade de tamanho de foco já vai ser um outro canal,
para cima e para baixo, outro canal, para o lado e para o outro, outro canal. Isso aí, o fabricante ele tem que listar isso para você, pelo menos. Mas a maioria do fabricante, ele já faz essa lista e já constrói esse arquivo para você inserir ele na mesa. Então, por exemplo, você vai lá no site da Avolites e procura pelo fabricante. Depois que você achar o fabricante, você vai no modelo do equipamento. Então, possivelmente vai ter o arquivo de personalidade lá para você fazer o download e colocar na tua pendrive e descarregar essa informação na mesa, ok? Então, esse conceito é bem importante. Tem muita gente que não tinha noção não tem noção de como é que funciona esse detalhezinho de você inserir esses equipamentos, ok? Então, para cada equipamento novo que foi construído, você vai precisar de uma personalidade nova, ok? Às vezes tem a coincidência de bater um fabricante com o outro. E aí você pode usar um fabricante de um com equipamento de outro, que por sorte vai ser o mesmo. Ok? Gente, tá tudo certo aí? Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Então tá. Qual que é o quarto conceito? Vamos falar sobre o quarto conceito importante. Esse aqui, ele é menos importante, mas é interessante a gente saber. Mas esse conceito é meio que uma pegadinha para quando a gente está mexendo na mesa, a gente acaba não se atentando a isso, e aí é bom a gente falar antes da gente mexer. Que é o quê? É o valores dos canais. O que é esse valor do canal? O que acontece? Antigamente, a gente tinha as mesas analógicas, que você tinha um potenciômetro que saía do zero, né, e ia até o final lá. O final, ele era considerado o valor 100, ou seja, era 100%, né? Então, aí eu coloquei a nomenclatura de porcentagem. Então, ele saía do 0% e ia ao 100%, ou seja, é uma coisa meio óbvia, né? Mas, com as mesas digitais, esse valor ficou impreciso, né? Então, por exemplo, se eu colocar 20%, né, eu não sei se ele vai estar 20% digitalmente dizendo, né? Então, esse 20%, ele pode ser, para a mesa, ele pode estar variando, digamos assim, ele pode estar modulando, né? Então, assim, como é que a mesa trabalha, a mesa digital trabalha? Como o próprio nome já diz, digitalmente, né? Então, ele vai trabalhar num valor digital. O que é esse valor digital? É um valor que sai do zero e vai até o máximo dele, 255. É porcentagem? Não é porcentagem. É um valor digital. Então, quando eu falo 255, equivale ao 100%. Né? Então, por exemplo, o 254, que é um valor abaixo do 255, ele é o 100%? Algumas mesas consideram esse valor como 100% também. Então, assim, digitalmente dizendo, não é o 100%, mas analogicamente vai ser o 100%. Então, assim, às vezes você coloca o potenciômetro a 100%, mas a mesa não está entendendo que está a 255. Pode estar 254, pode estar 253. Então, assim, o valor que vale para a mesa mesmo é o digital. Para a gente entender, vai ser o analógico, né? Mas quando você estiver programando, é importante verificar que a mesa te mostra o valor digital. Ou seja, 255, 254, 253. Ok? Oi. Pois não, Aldo. Deixa eu aproveitar só um complemento aí. Claro.
lembrando que a porcentagem foi uma escala adotada para a mesa analógica, tá? Então, quando a gente fala de porcentagem, a gente está falando de uma escala exclusivamente de intensidade, tá? Então, o que eu quero dizer? Na hora que eu estou lá na mesa digital, vamos dizer, fazendo o ajuste de um moving, no seu movimento vertical, né? No seu tilt, você não consegue falar, vamos dizer, sobe o moving a 50%, né? Você vai falar exatamente o valor na hora que você deu, vamos dizer, falou, essa posição está boa, que valor é esse? Esse aqui eu estou lendo que ele está no 156, né? Então, é interessante reforçar que a questão da porcentagem, gente, ele relaciona-se à intensidade de luz. E a questão do valor digital é porque ele é um valor universal em todas as atribuições. Apesar de que, por exemplo, quando você vai selecionar uma cor, no próprio display da Volite, ele te diz lá verde, azul, vermelho, e dá até, inclusive, uma certa porcentagem, tá? Mas como a gente tem um universo grande de atributos, né? Posição, cor, bobo, então essa escala de 0 a 255 é uma escala universal para todos esses atributos, ok? É isso aí, Guto, só para complementar. Excelente complemento aí, Aldo. É muito interessante porque você fez eu chegar num item aqui que eu não ia falar, mas você me lembrou ele. Por que a gente está falando sobre esse item? Porque quando a gente for pegar o manual do equipamento, o manual não vai te mostrar em porcentagem. Ele vai te mostrar em valor digital. Ou seja, quando o equipamento for mudar da cor branca para a cor azul, um exemplo, ele vai te dizer o seguinte, o valor branco, ele vai do 00 até o 0,25, que não é porcentagem, é o valor digital. O valor 26, ele já entra no azul. Então, e esse valor vai até os 50, ok? E assim sucessivamente. A partir do 51 já vai ser outra cor. Aí vai até o 75, por exemplo. Né? Aí 76 já vai ser outra cor. Então, as funções, elas são descritas no manual através do valor DMX, ou do valor digital, e não no valor de porcentagem. Por isso que é importante a gente entender que a mesa vai trabalhar de forma digital e não analógica. Mas, quando você for executar as suas programações, você pode voltar a sua cabeça para o valor de porcentagem, né? Por exemplo, um ator ou um diretor pode pedir a iluminação a 50%, que aí fica fácil todo mundo entender. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Aldo? Não. Caio, teu microfone está... Caio, acho que o microfone está aberto. Obrigado, Caio, valeu. Ok. Bom, então, eu acho que com isso a gente termina a questão dos conceitos. Porém, eu coloquei um outro conceito aqui. Desculpa. O quarto conceito era exatamente, eu quis representar graficamente dizendo aqui, que, por exemplo, onde está aí no slide, que o fader, na verdade, o potenciômetro está em 50% aí, mas lá em cima ele está me mostrando 127, que é mais ou menos se você dividir o 255 por 2. Ele vai dar 128 alguma coisa. Mas ele considera como 127
os 50%. Né? Então, graficamente dizendo, o fader está em 50%, mas o valor digital para a mesa vai estar 127. 127 o quê, Guto? 127 valor DMX, ok? Porque a mesa de luz, ela envia o sinal DMX, o sinal digital. Então, é o valor digital 127, ok? Então, está representado aqui graficamente. Um outro conceito que a gente não vai entrar muito a fundo, a gente discutiu, foi praticamente, acho que umas 2 horas a gente discutindo, eu e o Aldo, sobre o quinto conceito. Então, eu só vou mostrar aqui rapidinho, que é o formato do canal, que é o HTP e o LTP, tá bom? Então, assim, quando a gente for trabalhando um pouquinho mais na mesa, vai aparecer alguma opção de HTP e LTP. Se alguém sentir necessidade de questionar, querer saber o que é o LTP ou HTP, fique à vontade em me perguntar, mas a gente não vai falar disso agora, ok? Então, assim, é só na utilização que a gente vai verificar aqui, verificar esse conceito, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser ir a fundo nessa informação, eu tenho o maior prazer de explicar, mas a gente não vai falar disso agora, ok? Bom, a gente pode inicializar o simulador e o visualizador, ok? Eu coloquei esse slide aqui, mas a gente pode pular ele, tá bom? Acho que todo mundo pode abrir o simulador e o visualizador, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, vou cancelar aqui o compartilhamento do slide e vou compartilhar minha tela completa, tá bom? Só um segundo. Então, olha só, a gente tem os 2 programas aqui, correto? A minha sugestão é a seguinte, que vocês abram o simulador de um lado, eu estou abrindo aqui do lado esquerdo, tá? E a mesa do lado direito, tá bom? Então vai ficar nesse formato que está a minha exibição da tela aí. E aí a gente vai chegar um pouquinho para a direita aqui. Então vai ficar nesse formato aqui. Não vai estar no formato ainda com esse amarelo aqui, deixa eu até abrir aqui. Vai abrir assim, mais ou menos, ok? Todo mundo está abrindo assim o simulador e o visualizador? Sim, beleza. Então, olha só, vamos só matar essa questão. Então, do lado direito, onde tem essa aresta aqui, é o visualizador Avolites, ok? Onde tem a mesa, é o simulador, ok? Todo mundo conseguiu abrir? Rafael, sim. Caio, Aldo. Eu só não consigo compartilhar, não sei porquê. Na mesma tela do computador, eu não consigo colocar as 2 imagens, não sei porquê. Qual é o Windows que você está usando? O 10. O 10? Se você pegar no nome do programa, lá na janela, o nome do programa, e arrastar, se você arrastar para o canto direito, ele vai jogar para o canto direito.
se você pegar no nome e arrastar para o canto esquerdo, encostar mesmo o cursor do mouse no canto direito da tela, pode ser no meio da tela, no canto direito ou no canto esquerdo, ele vai simular aí, ó, É. igual o meu aí, tá vendo? Ó. Ele vai, mas não fica no tamanho normal, né? Tamanho diminuído. A sua Então- resolução deve estar um pouco alta aí. Então acho que ele vai ficar um pouquinho menor, né? Mas não tem problema, eu me viro, eu vou arrastando. Não, ok, não tem problema algum, tá bom? Tá O bom, importante tá é que, por exemplo, a minha tela aqui, ó, ela tá bem apertadinha. Então eu vou ter que ficar navegando aqui, né? Eu só consigo fazer isso daí quando eu uso 2 tipos de navegador. Sim, é verdade. E aí o início Entendeu? de E tudo. quando é só no meu caso, só o Firefox, eu não consigo Sim. compartilhar. Entendi. Não, sem problema, sem problema. Você consegue visualizar Se aí tivesse aberto contra o navegador um programa e o outro navegador, o outro eu conseguiria. Mas não sei porque, deve ter ok. algum recurso que eu desconheço aqui. Mas tudo bem, mete Tá, bala aí. ok. Mas deixa eu entender, você está abrindo pelo navegador? Não entendi. Eu tô tendo aula no smartphone e o computador nos programas. Ok, tá. Isso, exato. Vocês não estão fazendo assim? É porque tem gente que não está tendo aula tá usando o mesmo computador para aula e para o programa, entendeu? Não, eu estou fazendo uma coisa diferente. O smartphone aqui é só para assistir o que o senhor está falando. Entendi. O computador Sem para ver os problema. programas. Mais fácil ainda. Sem problema algum. Tem como repetir o início de tudo, que eu me perdi aqui. Sumiu a situação agora há pouco. Ok. Vamos lá, Paulo. Na verdade, você vai só abrir os programas, né? Lá no menu iniciar. Você está vendo a minha tela aí? Não, estou vendo você. Você está me vendo? Eu estou compartilhando a minha tela aí. Vê se você consegue ver como uma outra pessoa aí. Como é que eu vou ver a sua tela? É isso que eu quero entender. Então, eu estou compartilhando a minha tela. Ele vai aparecer como se fosse uma outra pessoa aqui na lista de pessoas aqui da nossa sala aqui agora. Na imagem dele, Paulo, tem um clipezinho no lado superior. Tá. Abriu agora. O que tem? O que eu tenho que fazer aqui? Você vai abrir os programas, tá vendo? Eu tô com um programa aberto aqui e um outro programa aberto. Então a gente vai colocar um para a direita e outro para a esquerda. Eu tenho que botar o contrário aqui. Não tem problema. Se tiver colocado ao contrário, não tem problema. É só uma questão mesmo de organização. É porque eu coloquei um para um lado e outro para o outro. Mas não tem problema algum. Tá bom. E aí depois? Teve algum Não, início? é só para a gente abrir mesmo. É só para a gente abrir, ok? Só para todo mundo ter essas duas telas aqui. Aí a gente já passa para o próximo passo. Tá todo mundo com as telas abertas aí? Alguém quer que espere? Bom, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lá, o primeiro detalhe. O primeiro detalhe do programa Pio Simulator, né, que é o simulador da mesa, é o seguinte. Lá no menu View, você tem a opção de CRT. Ô, Paulo, seu microfone está aberto, Paulo. Paulo, seu microfone está aberto. Aí, beleza, obrigado. Então, na tela do simulador, vai ter aqui View CRT. Vamos evitar de fechar ele lá embaixo. Quer ver? Deixa eu mostrar ele aqui. Aqui, tá bom? Não vamos fechar ele por aqui, não. Por esse xizinho vermelho aqui no canto. Porque senão dá um
dá um problema aí. Como é que a gente vai fechar ele? A gente vai lá no View e desabilitar o CRT, ok? Então, fica dessa forma aqui, ó. Opa, cadê a mesa? Aqui. Então, ó, View CRT, ele vai abrir essa opção aqui. Para a gente fechar essa opção, a gente vai vir no View CRT de novo, ela vai sumir. Porque se fechar lá, vai dar um problema para a gente. Beleza? Então aqui a gente tem algumas coisas, alguns menus aqui também. O Graphic Table é um dispositivo que a gente não utiliza. Eu só vi isso uma vez na vida, mas se vocês quiserem clicar nele aí, ele vai abrir atrás. Bom, eu acho que o meu não vai abrir, porque eu já fechei ele de forma de... Ah, não, tá até aqui. Deixa eu ver. Ele tá numa segunda tela aqui. Eu não vou conseguir arrastar para vocês verem. Mas se vocês abrirem ele aí, pode ver que ele vai aparecer como uma tabela gráfica aí. Deixa o meu não tá abrindo, mas... É exatamente o que não pode acontecer com o CRT. Eu vi. O CRT a gente vai abrir bastante aqui. Então, não fechem ele lá. Beleza? Essas opções aqui do menu Options, a gente não vai falar sobre ela, ok? Isso aqui é para algumas coisas que o fabricante manda um equipamento para você ligar no teu computador e aí sim a mesa ficar desbloqueada através desse dispositivo que você for ligar nele, ok? Tem o setup hotkeys, que é o quê? São os atalhos. Se você quiser usar atalho, né, do teclado, fique à vontade, tá? Mas nesse caso aqui, eu não vou utilizar porque eu não tenho não tenho o hábito de usar atalhos para fazer a programação da mesa, tá bom? O Snap Fades também a gente não vai utilizar. O que a gente vai mais utilizar aqui realmente vai ser o CRT, ok? O que é esse CRT? O CRT ele é um monitor que você pode ligar na mesa como um monitor auxiliar de informações, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? O que ele já te mostra logo de cara aqui? A data e a hora e os canais que estão ativos, ok? E essa letrinha A e B aqui embaixo vai ser correspondente a esses botões redondos aqui, né? Que na verdade são os diais, que o Aldo até falou também na aula passada, né? Opa. Bulo, Oi, pois não. deixa eu só aproveitar, só complementando o Tá. CRT, só falando o seguinte, que fisicamente esse CRT lá na cabine, ele está do lado da cabine, né? Ele vem fixo à mesa, mas como estava atrapalhando a visão, nós instalamos o CRT à esquerda. Então, se você olha, você vê um pequeno monitor lá, tem gente que já viu esse pequeno monitor, no TCG também tem, exatamente dando todas essas indicações que às vezes a gente precisa consultar o monitor, tá? Então, só para complementar, que esse CRT existe fisicamente e ele está lá instalado bonitinho nas duas cabines. Exatamente, ele é um monitor mesmo, é um monitor de computador que você liga na traseira da mesa, no painel traseiro da mesa lá, e ele vai te fornecer exatamente essas informações que está aparecendo aí no simulador. Ok? Aldo, acho que eu te mandei uma mensagenzinha aí, depois você dá uma olhadinha. Que mais que a gente pode falar aqui? Vamos falar aqui agora sobre o Visualizer, ok? O Visualizer, deixa eu abrir ele no tamanho maior aqui. Nesses primeiros botões aqui à esquerda, você tem as visões, ou seja, os views, né? Tem o plano é uma visão que você tem
de cima para baixo, como se fosse uma planta baixa. A visão lateral, que é o side, a visão frontal, né? Essa visão frontal é que a gente vai usar bastante, tá? Ou seja, é uma visão como se você estivesse de frente para o palco, né? Essas visões 1, 2, 3, 4, 5, elas são personalizáveis. Você pode colocá-la em qualquer ângulo. Mas o que a gente mais usa é esse ângulo 1 aí, né? Essa visão número 1, tá bom? Que é uma visão meio diagonal do palco, tá? Quando você abre o programa, ele abre nessa diagonal desse palco aí, uma diagonal esquerda, né? Se você estiver olhando de frente para o palco, é uma visão esquerda. Logo abaixo aí, a gente vai ter a fumaça, que é o smoke. Ou seja, se você tiver pouca fumaça no palco, você vai ter pouca intensidade de facho de iluminação no palco. Então a gente, a princípio, vai deixar 100% mesmo, tá? Para a gente ver o facho bem definido. Essa opção de Run e Design também, a gente vai colocar no Run. O Design, quando você clicar no Design, ele vai te mostrar 4 vistas aí, ó. A visão perspectiva, a visão do plano, né? A visão lateral e a visão frontal. Só que esse modo aqui é para você construir o que você quer dentro do palco. Então, essa opção, como eu falei lá na frente, a gente não vai utilizar a fundo, tá bom? Então, a gente vai basicamente deixar na opção Run, ok? E a última, que é DMX, a gente vai deixar na opção de simulador. Ou seja, quando você marcar aqui, a mesa já vai estar conectada ao simulador, tá bom? Então, o que acontece? Agora, a gente já tem os 2 programas funcionando. Deixa eu parar a apresentação aqui. A gente tem os 2 softwares funcionando, tá bom? Porém, se a gente for mexer neles aqui, a gente não vai ver nada, ok? Talvez a gente veja lá em cima aqui, ó. Não vai ver porque o arquivo não vai estar carregado aqui, tá bom? Mas assim, eles já estão comunicando, tá bom? Então, eu acho que para todo mundo já funcionou aí os dois aplicativos, né? Que era o mais importante. Então, a gente viu hoje alguns conceitos importantes, né, antes de mexer, e o equipamento que a gente vai utilizar, né, os softwares que a gente vai utilizar, já estão prontos para uso, beleza? Então, assim, acho que a gente pode terminar a nossa aula por aqui, porque já são quase 10 horas, né, 20 para as 10. E aí, na sexta-feira, a gente já realmente começa a mexer nas configurações da mesa, já começa a mostrar bastante coisa aí da mesa. Se alguém já tiver costume de mexer na mesa, já pode ficar à vontade aí, tá bom? Mas vai ficar faltando a parte do simulador, ok? Se alguém conseguir mexer aí, sem problema algum. Mas a ideia dessa primeira aula era colocar as coisas funcionando, tá bom? Acho que a gente pode terminar por aqui, Aldo. O que você acha? Ok, tranquilo. Acho que, inclusive, para dar tempo da gente assimilar toda essa carga de informação, que já foi 1h30 de pura informação, né? Como chama? Informação na veia. Exatamente, beleza. Tranquilo, então. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar algumas informações que a gente falou hoje, né? Eu disponibilizo amanhã em formato de PDF, e aí para vocês darem uma revisadinha aí, tá bom? Aqueles conceitos são bastante importantes, a questão do fixture, como que vai aparecer na mesa, e basicamente isso aí. Ok. Olha só, é interessante, gente, desde agora,
estarmos assim acostumando, né, ou quem não tem, vamos dizer, com esse conceito. Quando eu falo acostumando, conceito, é interessante no sentido de que não é só saber a rotina da mesa, o que ligar, o que desligar para fazer alguma coisa. A gente tem a compreensão do conceito geral, ou seja, como dialogar com a mesa para que ela possa atender aquilo que eu quero, tá? Vai dar uma visão mais ampla do como desses procedimentos que foi colocado hoje, né? Essa questão do conceito. E a gente também ir familiarizando com as terminologias, fixture, né? Personality, né? Enfim, e outros que vão estar vindo aí, mas no sentido, eu tenho que decorar essa pancada de coisa? Não. Eu tenho que estar entendendo, assimilando isso, né? Para que quando a gente, normalmente, numa montagem, quando você estiver aí, vamos dizer, não está lá na escola de música, está no outro âmbito, entendeu? São termos que vocês vão estar ouvindo, né? E com esse ouvir, com essa compreensão, você tem um domínio maior. E isso aí é muito importante também. Não é só decorar, mas, assim, entender, compreender o conceito disso. Às vezes, por exemplo, tem procedimentos na mesa que o passo a passo eu não sei, mas a essência, o conceito, isso eu tenho, assim, muito, muito claro, né? Que a ideia é essa. Gente, então, nós vamos estar finalizando aqui. Guto, obrigado por hoje. Tá? Eu que agradeço, obrigado a todo mundo aí. E assim, se alguém tiver dúvida na instalação, se alguém não conseguiu instalar, ou se o programa deu algum problema depois de reiniciar o computador, pode me procurar, que aí a gente tira essas dúvidas. Vivian, se você quiser, depois que você quiser que eu acompanhe a instalação aí novamente, se você quiser instalar, fica à vontade, tá bom? Aí essa informação serve para todo mundo. Pode me chamar aí que eu dou uma força aí na instalação. Mas eu acho que a maioria conseguiu instalar. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer, enfim... Tinha alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Comentar alguma coisa? Tá? Fique à vontade. Guto, Oi, é o Reinaldo. seguinte, Oi, Reinaldo. eu vou precisar, se acaso o senhor puder me ajudar, eu tenho que especificar um projeto, né, de iluminação no Certo. serviço e a mesa, né? Só que, por ser estatal, eu não posso amarrar, como Certo. fala, amarrar marca, né? Sim, sim. Não agora, eu só tô te falando se acaso amanhã eu posso te passar no privado algumas Pode, com coisinhas. certeza. Fica à Que hoje vontade. vamos dar. Posso, não tem problema nenhum. Aí eu Não, te de explico. forma nenhuma. De forma nenhuma. Pode me Então, tá bom. procurar. Eu já sei o que eu quero, tipo ribalta de frente, coisa, street light, alguma coisa, tudo, né, elipsoidal, eu já sei o que eu quero, mas eu não sei colocar, porque para Ok. contrato a gente não pode amarrar. Se amarrar, tu me vou preso. Sim, você precisa colocar informações técnicas, né? E eu tô com maior dificuldade. Inclusive a mesa, eu quero uma mesa dessa, mas como é que eu não posso falar? Eu quero uma mesa Volite, modelo tal, não posso amarrar. Isso Sim, daí é sim. direcionada, a auditoria me pega. Sim, Mas não, depois eu a te gente passo. conversa amanhã, pode ser? Ok, pode ser, me procura, tá bom? Tá bom, então. Fica à vontade, fica à vontade. O telefone está no grupo, né? Aí eu passo no privado, é isso? Então tá bom. Ok, isso, tá bom? Amanhã a gente se conversa, tá bom? Fica à Muito vontade. obrigado. Foi 10 a aula, adorei e aproveitei demais aqui. Beleza, tem mais coisas para frente aí, bastante novidade. Sim, Agora que vai ficar com bacana. certeza. Beleza? O Reinaldo, Boa noite. uma coisa, eu estagiei um tempo durante, lá no Anfiteatro 9 e 10 da UNB, né? E daí foi justamente num período em que eles estavam fazendo muita solicitação de material. E uma coisa que a pessoa que estava acima de mim, lá no meu estágio, me explicou, assim, dessas solicitações que eles estavam fazendo, é porque, assim, muitas vezes só tem aquela marca que oferece aquelas qualidades, né? Então, a quantidade de canais, principalmente para mesa de som, que era isso.
E daí o que ele fazia, pelo menos que ele falou que ele não tinha problema com isso, enfim, é que ele falava assim, ó, semelhante ao modelo tal de tal linha. Entendeu? Porque dele especifica. Mas pela 13303 e da 866, isso é amarrar, entendeu? Eu não posso. Eu tenho que colocar assim, eu quero uma mesa 24 canais, tal. Pronto. Aí sim, se tiver fabricante que tem 25, não serve, o 24 serve, o 48 não serve, o 24 serve, entendeu? Eu tenho que colocar no meio no geral, senão fica amarrado. A auditoria me pega, entendeu? Porque você estava falando que eu estou fazendo um jogo de cartas marcadas, entendeu? Porque eu estou indicando aquele. Tá certo que tem algumas descrições que vai cair na mão de uma pessoa, mas jamais pode ter alguma coisa que indique, entendeu? Mas eu entendi, é perfeito, é isso aí mesmo. Eu vou colocar no geral. Eu quero uma mesa 24 canais, padrão DMX e mais alguma coisinha, 110 vezes 20, alguma coisinha assim, entendeu? Não, beleza. Aí me procura aí que eu te dou uma força aí, beleza? Tá bom, amanhã. Fica à vontade, beleza. Caio, obrigado pela dica, hein? Nada. Espero que funcione, não sei. Eu tava como estagiário na época, né? Lógico que funciona. Gente, um abração para vocês, hein? Ok. Boa noite. Gente, então, boa noite, Reinaldo. Pessoal, então, se ninguém mais tiver, né, colocar, observar, então nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Lembrando que, então, sexta-feira vai ser o nosso segundo encontro da oficina, 20 horas. A única coisa que eu quero, assim, pedir, por conta da abordagem que está sendo feita, é que a gente procure, assim, ser o mais pontual possível, tá? Para que, vamos dizer assim, 8h10, todo mundo já entrou, tá bom? Só no sentido, assim, para que você não perca assim, parte das informações, tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, abre a sala às 8 horas, dá 10 minutos, né? E 8h10 a gente começa, tá bom? Então, é isso, gente, muito obrigado, valeu. Guto, a gente marca amanhã 8 horas, então? Beleza, perfeito, tá? beleza. O bate-canal, a mesma coisa. Pessoal, antes de mais nada, eu queria também só registrar a força do nosso querido João, tá? Que está, assim, gentilmente ajudando aqui, vai estar gravando todas as aulas e disponibilizando lá no nosso canal, né? O Café com Luz BSB, que também o João criou. João, obrigado, querido, obrigado aí pela força, pela parceria, tá bom? Então é isso, gente. Deus que ajude. Amém, querido. Então, assim, se não tiver mais nada, então nós vamos encerrando aqui. Uma boa noite para cada um de vocês. Fique com Deus e sexta-feira tem mais. E Deus que ajude, né, João? É isso aí, pessoal. Uma boa noite, um abraço e até sexta-feira.